Pronto. Damos então início ao nosso segundo dia deste curso, deste peregrinar com Jesus e acerca de Jesus. A nossa temática de hoje é a reflexão sobre a pregação do reino de Deus que Jesus veio fazer, ou a proclamação da Boa Nova, o Evangelho, não é? Ontem, portanto, vimos alguns dados, enfim, cronológicos, mais ou menos biográficos também, dos Evangelhos de infância, e agora começa a vida pública de Jesus, que consiste, vai ter como conteúdo, a pregação do reino de Deus. Há muitas maneiras de falar desse tema, claro, eu falarei à minha maneira. Vou, então, compartilhar a tela com o PowerPoint de hoje. Só um momento. E pronto. Vamos então colocar em tela cheia. Façam só um sinal, por favor, com o dedo, com o polegar, ou alguém que abra o seu micro, para dizer se estão realmente a ver bem, se está tudo nos conformes. Está tudo certo. Tá bom? Obrigado. Pronto. Então, Jesus é batizado e começa a vida pública. Há algum evangelho que diz que, como este de São Marcos, que aqui está, logo no capítulo 1, que diz que Jesus começa a vida pública depois de João ser preso, como que para continuar a grande pregação que tinha sido feita por João Batista. Então diz o texto de Marcos, logo no capítulo 1, depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e acreditai no evangelho. Já ontem falávamos de que esta era uma das maneiras como os evangelhos falavam do início da vida pública de Jesus. São João fala nas bodas de Canaã, São Lucas põe Jesus na sinagoga a ler o profeta Isaías, já sabemos. São Mateus começa com o Sermão da Montanha, São Marcos começa desta maneira. Jesus, depois de João Batista ser preso, Jesus já tinha sido batizado e começa a dizer que o reino de Deus está próximo e pede penitência e crença no Evangelho. Ora então, a pregação do reino. A primeira questão que nós nos pomos é esta: bom, mas que rei e que reino é que eram esperados? Depois, essa boa nova, essa pregação do reino, é feita como? E vamos ver que, através de palavras, com parábolas muito bonitas, e também com obras, com obras. E essa palavra, esse anúncio do reino, é todo ele, quer nas palavras, quer nas obras, é todo ele uma palavra de graça. Portanto, de bondade de Deus, de manifestação e radiação da graça de Deus no meio dos homens. Então, primeira questão: qual era o rei, qual era o Messias que era esperado? Jesus vem pregar o reino. Mas que reino é esse? E que rei é que ele eventualmente será? Ora bem, nós sabemos muito bem que os nossos irmãos judeus, durante séculos, esperavam a vinda do Messias. E hoje, quem é judeu convicto na sua religião, ainda espera a vinda do Messias, não é? Porque não aceita o messianismo de Jesus. Então, no tempo de Jesus, a expectativa messiânica era enorme, era imensa, imensa. Até por uma razão muito simples. É que no tempo de Jesus, igual que muitos séculos antes, Israel, ou a Palestina, como quiserem, aquela terra, era constantemente atacada por outros povos. E, portanto, não só os judeus já tinham estado uns tempos no Egito, como depois a Babilónia, a Síria tinha-os atacado, depois os gregos, persas, gregos, depois os romanos, no tempo de Jesus eram os romanos. E, portanto,
estando Israel, estando os judeus debaixo de uma ocupação férrea de outros povos, que muitas vezes eram realmente violentos para com a sua cultura e intolerantes para com a cultura judaica, os judeus estão à espera de alguém, de um Messias, que os venha libertar. O Messias esperado assumia várias formas. O próprio Antigo Testamento fala de vários tipos de Messias. Eu distingo, sobretudo, três. E um deles é, evidentemente, o mais importante. Mas há algum povo, alguma pessoa, alguma gente e alguma tradição em Israel que entende o Messias como a figura do Filho do Homem. O Filho do Homem segundo a tal imagem que nos aparece no Antigo Testamento no livro de Daniel. Daniel, o livro de Daniel, no capítulo 7, apresenta um sonho, um grande sonho, de que no final dos tempos, o Filho do Homem, como um juiz universal, vai sentar-se à direita de Deus, do Todo-Poderoso, e vai julgar todas as nações. E vai julgar todos os impérios, nomeadamente aqueles que assaltaram e espezinharam Israel, o povo de Deus. E, portanto, quem será o Messias? O Messias será um juiz universal. Será alguém que vem julgar tudo e todos e vai dar vida a Israel e castigo aos povos pagãos. Depois há também, mas esta tradição não é muito generalizada em Israel. Pequeno grupo que pode pensar neste tipo de Messias. Depois também há um pequeno grupo que pensa num tipo de Messias diferente, baseado um pouco em textos, em profecias de Zacarias, também um pouco Ezequiel, mas sobretudo Zacarias, em que se diz que o Messias haveria de aparecer, até em cima de um jumentinho, como príncipe da paz. Então, o Messias, essa expectativa do enviado de Deus que viria para salvar Israel e salvar a humanidade, seria o príncipe da paz. Uma imagem também bonita, que se poderia até aplicar a Jesus, mas de facto não é essa a ideia de Messias e não é essa a expectativa de Messias que os judeus no tempo de Jesus esperam. No tempo de Jesus, a esmagadora maioria da população, do povo de Deus, pensa, espera e quer um Messias que seja um libertador do jugo estrangeiro, da potência colonizadora, diríamos nós hoje assim, não é? Neste caso, dos romanos. O Império Romano que se tinha estendido ali a toda a volta do mar Mediterrâneo e, portanto, também sobre Israel. Portanto, os judeus pedem e esperam um chefe político-militar. E é por isso que nós vemos muitas vezes em muitos textos do Novo Testamento que há uma confusão e há um mal-entendido acerca de Jesus. Muita gente pensa e quer que ele seja um chefe político-militar. Há até uma interpretação acerca da figura de Judas, esse discípulo dos 12 que acabou por trair Jesus. Há vários estudiosos e várias pessoas que interpretam a sua figura como a de alguém que esperava a um tal ponto que Jesus fosse o libertador, chefe político-militar, que quando percebeu que Jesus não era esse tipo de Messias, então Jesus deixou de lhe interessar e acabou por denunciá-lo, porque até seria contraproducente, digamos assim, a sua atitude, a atitude de Jesus, para com a libertação política, já que desviava um pouco as massas populares desse grande objetivo. Portanto, este era o grande tipo, género de Messias que era esperado no tempo de Jesus. Um libertador, um chefe político-militar. Face a estas expectativas, e um pouco à luz do que eu acabei de dizer, Jesus vem de facto anunciar um reino. Vem proclamar o reino de Deus. Ele mesmo, Jesus, é rei. Só que o seu reino não é deste mundo. Todos nós nos lembramos dessa passagem do capítulo 18 de João, em que Jesus está diante de Pilatos e
confessa, direta ou indiretamente, que é rei. Quando diz, mas tu és rei, tu dizes. Só que o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu teria exércitos, lutariam contra os outros. Bom, então, para evitar mal-entendidos, como eu, aliás, dizia há pouco, Jesus impõe aos seus discípulos o segredo messiânico. Isso é sobretudo visível no Evangelho de São Marcos, mas em os vários evangelhos. Mas sobretudo em São Marcos, Jesus impõe o segredo messiânico. Jesus não quer que o entendam ou falem dele como Messias, porque isso vai dar mau resultado, vai ser mal entendido, porque as pessoas estão à espera de um Messias político ou militar. E Jesus não é esse tipo de Messias, Jesus não é esse rei. Jesus é rei, mas sim, do amor, da justiça, da paz, da verdade, já sabemos essas coisas. Jesus, portanto, vai mostrar que é o Messias, mas de outra maneira, não através de pegar em armas, de ser chefe de um exército e expulsar os romanos. Atenção, não é que a pregação de Jesus não tenha consequências, direta ou indiretamente, também políticas. Certamente que as tem. Só que Jesus não é diretamente um Messias político ou militar, não é? Então Jesus vai mostrar que é o Messias, sim, mas através de um maravilhoso evangelho. A palavra evangelho, como sabeis, significa boa notícia. É uma palavra que vem do grego, en angelion, boa notícia. E, portanto, Jesus, como é que ele vai ser Messias? Anunciando uma excelente notícia, anunciando bondade, alegria, um Deus maravilhoso, que ama as pessoas e que ama, sobretudo, aqueles que mais desgraçados da sorte, não é? Que eram considerados pecadores pelo resto da sociedade e por isso castigados por Deus. Jesus vem revolucionar tudo isso. E Jesus também vai mostrar que é Messias através de uma vida de entrega e serviço a tudo e todos. Há muitas passagens no Novo Testamento, nos Evangelhos. Fora dos Evangelhos só há em mais um lugarzinho dos Atos dos Apóstolos. Mas há muitas passagens nos Evangelhos que falam de Jesus como o Filho do Homem. Até há biblistas que dizem que estas é que são as ipsissima verbi de Jesus. As palavras, os versículos dos Evangelhos onde se fala de Filho do Homem, dizem alguns biblistas, essas é que são as únicas verdadeiras palavras que Jesus teria dito. Todas as outras são já muito composição dos redatores, dos autores dos Evangelhos. Bom, não nos metemos nesses meandros, deixemos isso para os especialistas, mas todos nós sabemos que nos Evangelhos aparece muitas vezes a figura do Filho do Homem. Só que os Evangelhos fazem uma combinação extraordinária entre a figura do Filho do Homem, que já não é apenas aquele juízo universal que no Antigo Testamento tinha falado Daniel. Os Evangelhos combinam a figura de Filho do Homem, que sim, que será um juízo universal, combinam com com uma outra figura que nos aparecia ontem no texto do batismo, o servo sofredor. Esta é uma originalidade extraordinária dos escritores do Novo Testamento, nomeadamente os Evangelhos. Combinar dois grandes títulos, o de Filho do Homem com o de servo sofredor. Portanto, Jesus vai ser, de facto, o juiz universal. Lembremos, por exemplo, do capítulo 25 de São Mateus, quando se diz que no fim dos tempos o Filho do Homem estará à direita de Deus e dirá a uns vão para a direita e outros para a esquerda, porque uns fizeram o bem e outros fizeram o mal, e uns deram de comer e de beber a quem tinha fome e sede, e outros não fizeram isso. Todos nós nos lembramos disso. Jesus identifica-se com o Filho do Homem como juiz universal, só que Jesus é Filho do Homem e será exaltado por Deus, pelo Pai, como juiz universal, através de uma vida de serviço. O Filho do Homem veio para servir e dar a vida por todos. O que está muito bem resumido nessa passagem do capítulo 13 de São João, onde se fala do lava-pés. O lava-pés só aparece no Evangelho de São João, durante a ceia, a última ceia, é com o lava-pés que começa a última ceia, e, segundo São João, não é? Segundo São João, a última ceia
de Jesus, antes de ser preso, nos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, são poucos versículos. É uma coisa muito pequenina. Em São João são 5 capítulos. Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. A última ceia são 5 capítulos. Um quarto do Evangelho é a última ceia. E a última ceia começa justamente com o lava-pés. Ora, o lava-pés é um gesto do serviço. Só lavavam os pés os criados ou os escravos. Não é? E Jesus, então, com o lava-pés, quer mostrar que a proposta dele é a de uma vida de serviço aos outros. Aliás, nesse episódio do lava-pés, no capítulo 13 de João, Jesus acaba por dizer: se eu vos lavei os pés, sendo vosso mestre, vós, com muito mais razão, sendo meus discípulos, também haveis de lavar os pés uns aos outros. Portanto, este é um Messias altamente especial. Não é um Messias que estavam à espera como um grande chefe, um grande rei, com uma coroa, um trono, um cetro e um exército. Jesus é um Messias, Jesus é rei, vem a proclamar o reino de Deus, mas é um Messias muito especial. Como é que Jesus proclama a boa nova, o Evangelho? Eu digo, Jesus proclama a boa nova por palavras e por obras. Jesus não é alguém apenas de conversa, de boca. É palavras maravilhosas e também obras poderosas. Eu ponho aí resumidamente, até porque não vou desenvolver isto, até porque, por exemplo, nas obras de Jesus, a maior parte das obras a que eu me refiro são os seus milagres, as suas curas. Ora, nós vamos ter justamente um dia aqui no nosso curso só dedicado aos milagres. Eu aqui estou a fazer uma conversa bastante resumida dos conteúdos da Boa Nova proclamada por Jesus. Então, essa Boa Nova é proclamada por palavras extraordinárias, maravilhosas. Amor a tudo e todos, amai-vos aos outros, deixe-vos um mandamento, amai-vos como eu vos amei, amai os vossos inimigos, não ameis apenas os vossos amigos, isso também fazem os pagãos. Depois, o anúncio do perdão, palavras maravilhosas de perdão. O próprio Jesus a perdoar pecadores, a perdoar pessoas que, enfim, que estavam destroçadas. E Jesus a propor parábolas de perdão. Não te digo que perdoas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, palavras lindas, não é? Depois o pedido de bondade e retidão, não é? Jesus a pedir para que todos sejam irmãos, para que todos se sirvam uns aos outros, para que procurem também ser retos, sim, sim, não, não, justos. Depois confiança em Deus e na vida, confiança na providência divina, confiai na vida. Os vossos cabelos estão contados, todos os vossos cabelos. Deus trata dos passarinhos e dos lírios do campo. Vocês são muito mais importantes, vós pessoas, do que os lírios e os passarinhos, enfim. Depois a proclamação da alegria. Jesus realmente veio para termos a alegria e a alegria em abundância, a alegria completa. No capítulo 10 de São João também se diz, no meio desse texto do Bom Pastor, que é o capítulo 10 de São João, também se diz: eu vim para que tenhais a vida e a vida em abundância, não é? Depois o elogio da justiça e a paz, benditos, bem-aventurados os que sofrem por amor da justiça, benditos e bem-aventurados os pacificadores, os pacíficos, os que constroem a paz. Depois parábolas cheias de misericórdia, de reconciliação, são tantas, mas bastava lembrar aqui, por exemplo, a do filho pródigo, não é? Também um dia eu falarei mais das parábolas, creio eu. Aliás, no ano passado, creio que já fiz para alguns de vocês um curso só sobre as parábolas de Jesus. Portanto, Jesus é um pregador extraordinário pela palavra. Realmente é alguém que tem palavras maravilhosas, profundas, onde nós percebemos que ali é que está o sentido mais belo e profundo da vida. Não é? Bom, e é por isso, lá está, como dizíamos ontem, que Jesus, também Jesus de Nazaré, é reconhecido por imensas pessoas, mesmo não cristãs, como alguém que realmente falou palavras de sabedoria maravilhosa. Mas Jesus proclama o reino, proclama a palavra, o evangelho, a vontade de Deus, também através de obras poderosas. E essas obras são, sobretudo,
os milagres de Jesus. Há vários tipos de milagres, não é? Volto a dizer, um dia falaremos sobre isso, mas, e classificá-los-emos em grupos, os vários milagres de Jesus, mas sabemos que Jesus faz inumeráveis curas físicas, cegos, coxos, aleijados, leprosos, também faz imensas curas espirituais, as pessoas que eram endemoniadas, que estavam possessas, ou que estavam tristes, que eram postas à margem. Depois Jesus faz vivificações, ou ressurreições, como quiserem. Só que nós, em geral, dizemos vivificações, porque essas pessoas que estavam mortas e a quem Jesus deu a vida, depois mais tarde voltaram a morrer, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, ou a filha de Jairo. Jesus faz 3 vivificações. Depois o acolhimento a marginalizados, desde os publicanos aos leprosos, às mulheres de má vida, não é? Portanto, obras. É com atos também, com ações, com obras, que Jesus proclama quem é o seu Deus. Quem é o Deus que gosta das pessoas, que ama as pessoas, que ama todas as pessoas e que quer um reino realmente de paz, de amizade, de reconhecimento, de dignidade de tudo e todos, onde ninguém é excluído. Depois há também um certo tipo de milagres, de obras poderosas, que serão aqueles mais sobre a natureza, como a tempestade acalmada ou as multiplicações dos pães, que podem ter sido uma ou duas, conforme os evangelhos. Bom, diante desta maravilhosa proclamação do Reino de Deus, Jesus tem um grande sucesso, pelo menos até uma certa altura da vida. Depois as coisas começaram a complicar-se. Mas dizem os textos evangélicos, em alguns lugares, e eu cito aqui o capítulo 4 de Mateus, por acaso, agora estou a duvidar um bocadinho desta citação, mas já. Diz-se que seguiam Jesus grandes multidões. Porquê é que eu estou a duvidar aqui de Mateus 4? Porque a vida pública de Jesus em Mateus começa mais no capítulo 5 com o Sermão da Montanha. Bom, mas eu depois logo verei. Agora, que esta frase aparece, e até aparece mais que uma vez, devido à extraordinária, à maravilhosa pregação do reino, grandes multidões seguiam Jesus. E às vezes até se diz, e seguiam-no, percebendo que ele falava com autoridade, não como os fariseus ou como os escribas. Portanto, Jesus anuncia o reino de Deus por palavras e por obras. Este equilíbrio absolutamente necessário entre palavras e obras, absolutamente necessário para a vida da Igreja, desde há 2000 anos e sempre, a Igreja também há de falar sempre do Evangelho de Jesus através de palavras e obras, este equilíbrio foi muito bem compreendido pela Igreja primitiva e de que dão testemunho os muitos textos do Novo Testamento. Por exemplo, esse equilíbrio entre fé e obras, ou entre palavra e testemunho. Em Jesus vemos como esse equilíbrio foi muito claro, como eu dizia há pouco. Eu até lembro aí a estrutura do Evangelho de Mateus, quando ele começa a vida pública de Jesus, ele tem, dos capítulos 5 ao 7, 3 capítulos de um discurso, portanto, de uma proclamação do reino por palavras maravilhosa, mas depois tem logo também 3 capítulos, do 8 ao 10, cheios de milagres, cheios de obras. Portanto, palavras e obras. São Tiago, que tem uma epístola, este São Tiago seria o primo do Senhor, bispo de Jerusalém, não seria o Tiago Maior, o irmão de São João, filho de Zebedeu. Este Tiago, que escreveu também uma epístola que está no Novo Testamento, ele é um homem muito concreto, né? E a uma certa altura diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu pelas obras te mostrarei a minha fé. Portanto, há no Evangelho de Jesus, no anúncio da Boa Nova, há realmente a consciência de que essa Boa Nova tem que ser proclamada pela palavra, mas também por obras. São Paulo, aliás, o grande homem da palavra do cristianismo primitivo, o grande missionário evangelizador do cristianismo primitivo, ele também foi homem de ação solidária fortíssima. Ele não foi só homem de palavra. Ele organizou as coletas para a Igreja de Jerusalém, ele fez milagres, também vivificações, ele elogiou a caridade como a maior das virtudes. Não é? Portanto, São Paulo é também
um grande pregador por palavras, mas também por obras. Portanto, tudo isto no seguimento daquilo que foi o anúncio do reino feito por Jesus por palavras e obras. As palavras de Jesus, já há pouco me referi um pouco a elas, aparecem também muito em parábolas, e eu destaco aqui talvez os temas principais da sua pregação por palavras. O amor, a palavra amor como que resume todo o Novo Testamento, todo o Evangelho. Né? Aliás, Jesus deixou um único e novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. Depois a misericórdia, não é? Jesus, esta palavra aparece-nos em São Lucas: sede misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. Deus é misericórdia, vós também sede misericordiosos. O que tem um certo equivalente em algo que aparece numa carta de São Pedro, também no Novo Testamento, que é a citação de um livro do Antigo Testamento, do livro dos Números, onde se diz: sede santos como Deus é santo. Portanto, aquilo que se nos pede é sermos nem mais nem menos do que Deus, mas apenas ser iguais a Deus, sermos santos como Deus é santo, sermos misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. Depois, a proposta da alegria. O Deus de Jesus, a boa nova que Jesus anuncia, sobretudo por palavras, neste caso, são parábolas de alegria. Muitas frases poderiam ser citadas aqui. Eu apenas lembro as 3 parábolas do capítulo 15 de São Lucas. No capítulo 15 de São Lucas tem 3 parábolas: uma da ovelha perdida, outra da moeda, a dracma perdida, e a outra do filho pródigo. E todas elas são um convite, um desafio à alegria. O homem que perdeu a ovelha, depois de a encontrar, fica cheio de alegria e vai convidar os seus amigos para uma festa. A mulher que perdeu uma moeda e depois a encontra, fica cheia de alegria e convida as amigas para uma festa. O pai do filho pródigo, que tinha perdido o filho, aspas, com o seu regresso, fica cheio de alegria e organiza uma grande festa. Essa é que é a vontade de Deus. É que as pessoas atinjam, consigam viver na alegria e partilhem a alegria uns com os outros. Finalmente, uma outra palavra que também resume como que todo o Novo Testamento, eu destaquei aqui 4 que me parece que são os pilares: o amor, a misericórdia, a alegria, a festa. A outra é o perdão. O perdão. Jesus fala imensas vezes da questão do perdão, perdoai-vos uns aos outros, etc. Mas tem no capítulo 18 de São Mateus uma parábola do perdão extraordinária, não é? Todos nós conhecemos, não vale a pena agora estar a desenvolver, mas que é aquela daquele senhor que devia um tanto ao seu patrão e pediu-lhe perdão, e o patrão perdoou, e depois ele saiu de fora e viu alguém que lhe devia uma coisa pequenina, e ele apertou-lhe o pescoço e não foi capaz de perdoar, não é? Portanto, não conseguiu perdoar uma pequena coisa quando Deus lhe tinha perdoado, o senhor, o patrão, que representa Deus, lhe tinha perdoado muitíssimo, não é? E, portanto, aqui o elogio, realmente, da necessidade do perdão, de nos entendermos uns aos outros, perdoando-nos. Tudo isto também poderia ser resumido com uma frase emblemática que nos aparece no capítulo 11 de São Mateus, e que é esta: Jesus veio ao mundo para quê? Jesus veio ao mundo pregar um reino, pregar um evangelho, para quê? Para dar vida às pessoas, para alegrar as pessoas, para suavizar a vida das pessoas, para libertar as pessoas. Ele é o libertador. Ele liberta, ele salva. Não de um ponto de vista político ou militar, como um chefe guerreiro, mas ele de facto liberta as pessoas. E então há esta frase lindíssima, né, no capítulo 11 de São Mateus: vinde a mim, vós que andais cansados e oprimidos, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. O próprio Jesus, neste sentido, difere muito dos fariseus, porque os fariseus e os escribas tinham dezenas, centenas, milhares de leis,
de interditos, do que não se podia fazer, do que aquilo que era proibido fazer. A um tal ponto que Jesus um dia diz: vocês percorrem mares e terra para fazer um prosélito, para fazer um adepto, e quando conseguem esse adepto, fazem-lhe a vida num inferno. Com tantas leis, com tanto mandamento, tanta obrigação, tanta proibição, causam um inferno às pessoas. Jesus é o contrário. Vinde a mim, eu não sou um inferno para vocês. Eu não vos sobrecarrego com leis, com coisas pesadas. O meu jugo é suave, a minha carga é leve. Poderíamos também, então, continuando esta nossa reflexão, dizer que Jesus tem verdadeiramente uma palavra de graça. Uma palavra da graça. A graça, aliás, como falávamos ontem no início da vida pública de Jesus, segundo São Lucas, Jesus vai à sinagoga, abre o rolo da lei, aparece-lhe o profeta Isaías e ele diz: vim para libertar os cativos, dar vista aos cegos, etc., e proclamar um ano da graça. A graça, a bondade de Deus. É essa citação, que aí está, Lucas 4. E tudo isto porquê? Porque Deus é bom, Deus é só bondade. E então, diz o capítulo 3 de São João, nesse capítulo onde Jesus fala com Nicodemos, esse velhote que era um bom homem, judeu, convicto, mas ao mesmo tempo percebendo que em Jesus é que estava a verdade. Nicodemos vai de noite falar com Jesus, e então é nesse capítulo 3 que também São João faz esta afirmação. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para o condenar, mas para o salvar. Portanto, o Deus de Jesus é o Deus da graça, o Deus da salvação, o Deus da bondade. E daí a proclamação da bondade e não da vingança, do perdão e não do castigo, da alegria e não da tristeza, da misericórdia e não do justicialismo, do céu e não do inferno. Numa palavra, a pregação do reino de Deus, que é boa nova de alegria e amor, aparece-nos muito claramente resumida naquilo que eu considero, Frei José Nunes, considero os versículos centrais de todo o Evangelho. Eu parece-me que esses versículos aparecem-nos no capítulo 15 de São João, versículos 9 a 12. Eu penso que tudo, todo o Evangelho, todo o Jesus, todo o anúncio do reino está aqui. E penso que a religião cristã é isto. Eu digo muitas vezes nas minhas pregações, nas minhas homilias, digo, o cristianismo resume-se a duas coisas: à alegria e ao amor. Tudo o resto pode ser verdade, pode ter interesse, mas também pode ser tralha, costumo eu dizer. Temos listas de pecados, temos listas de mandamentos, está bem, tudo bem. Temos 14 obras de misericórdia, temos pecados que bradam aos céus e pecados contra o Espírito Santo, está bem. Mas tudo isso é supérfluo, secundário. O cristianismo resume-se a alegria e amor. E é essa a boa nova que Jesus vem trazer. E é isso que nos aparece nestes versículos 9 a 12 do capítulo 15 de São João. Amai-vos como eu vos amei. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria esteja completa. O que é que Deus quer para nós? O que é que Jesus vem anunciar? Deus quer para nós a alegria. E para podermos ter alegria, dá-nos um conselho: amai-vos uns aos outros. O cristianismo é isto. A boa nova de Jesus é isto. Deus quer-vos na alegria, quer que tenhais alegria. Então, sede amigos uns dos outros, amai-vos. Porque sem isso, não ides ter alegria. Sem isso, a vida não vai ser bonita. Finalmente, e em dois quadros que aqui tenho, gostava de falar desta pregação do reino que Jesus faz, relativamente ao contexto sociocultural em que Jesus vive. Isto é um tema que eu acho que é interessante, que eu
enfim, procurei estudar, trabalhar bastante, a relação de Jesus com a sua cultura. Jesus foi um judeu. Jesus foi um judeu. Viveu numa cultura judaica. Já vou dizer alguns desses pormenores ou dessas características da cultura judaica em que Jesus viveu. E, ao mesmo tempo, Jesus rompeu com a sua cultura. E porquê? E aí é que está o busilis da questão. Porquê é que Jesus aceita ou recusa a sua cultura? Em nome do anúncio da libertação da pessoa humana. E, portanto, é o respeito pela pessoa humana, é a pessoa à frente de tudo, que é o critério do anúncio da Boa Nova de Jesus, da pregação do reino de Jesus. Então, diz este autor, este teólogo, Roland, há um duplo movimento na prática de Jesus. Por um lado, uma fidelidade constante à sua própria cultura. Ele vive nela. Ele é um judeu. Por outro lado, há um sentido de juízo face a essa cultura. Jesus também critica a sua cultura. Em que aspectos é que isso se nota? Primeiro, Jesus assume a sua cultura. Claro, Jesus vive no quadro de uma família judaica normal. José e Maria tinham feito um contrato de noivado e de casamento. É aí que Jesus aparece. É uma família absolutamente normal, uma família judaica. Jesus cumpre os ritos de passagem. O nome que é dado a Jesus não lhe dão o nome de Pancrácio, nem de Valério, porque isso não eram nomes judaicos, deram o nome de Yeshua. Podiam ter dado João ou outro qualquer, mas deram o nome de Jesus, que é um nome judaico. Porque Jesus é judeu, e vive a sua cultura. Ao fim de 8 dias foi circuncidado. Se Jesus tivesse nascido hoje, século XXI, em Portugal, não era circuncidado ao fim de 8 dias. Nós não temos isso na nossa cultura. Mas Jesus era judeu. E um judeu de há 2000 anos. E, portanto, foi circuncidado. E depois, os seus pais foram ao templo apresentá-lo, que era um costume, já desde aquela famosa história da poupança da vida de Isaac, o filho de Abraão, não é? Apresentar, oferecer o menino a Deus. E quando é que eles fazem isso? Para cumprir uma outra lei judaica. Uma mulher, quando dava à luz, ficava impura, porque havia troca de sangues, vidas. Se era uma mulher, ficava impura 80 dias. Se era um rapaz, ficava impura 40, porque a mulher seria duplamente pecadora face ao homem. Cultura machista, não é? Bom, Nossa Senhora teve um rapaz. Então, ao fim de 40 dias, dizem os Evangelhos, Nossa Senhora foi-se purificar ao templo. E para não fazerem 2 viagens longas ao templo de Jerusalém, aproveitaram e nessa altura fizeram também a apresentação do menino Jesus. Mas estão a ver, tudo isto são leis judaicas. Jesus cumpriu as leis judaicas, não é? Depois, na comunicação, Jesus falou aramaico, Jesus não falou chinês, Jesus não falou japonês, nem inglês. Falou o aramaico, que era um dialeto do hebraico. O vocabulário. O vocabulário que Jesus usa é o que as pessoas do seu tempo usam. Fala de pai, fala de filhos, fala de pão, fala de trigo, fala de figueiras, fala de mar. Ele usa o vocabulário que as pessoas usavam. Jesus nunca falou em automóveis. Jesus nunca falou em lâmpadas elétricas. Isso não faz parte da cultura. Jesus viveu como um judeu há 2000 anos. Usou parábolas. Grande parte das parábolas de Jesus não são assim extremamente originais. Há imensas parábolas do tempo de Jesus parecidíssimas, algumas até anteriores àquelas que Jesus disse. E, portanto, há ali um mundo cultural que fabrica parábolas. E Jesus vive nesse mundo e também inventa algumas lindíssimas. Não é? Bom, depois, Jesus segue a religião dos judeus. O seu Deus é o Deus de Israel, é o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, de Moisés. Jesus vai a festas, vai à festa da Páscoa, vai à festa dos tabernáculos. Jesus vai ao sábado à sinagoga. Eu já ontem dizia, brincando, Jesus nunca foi à missa ao domingo, foi sempre à sinagoga ao sábado, porque ele era judeu. Nem havia igreja, só havia judaísmo, não é? Jesus vai ao templo de Jerusalém. Depois os costumes do cotidiano, no comer, no vestir. Jesus veste como as pessoas do seu tempo. Como mestre, como rabi, talvez usasse uma túnica, coisa que nem todos usavam. Talvez usasse umas sandálias, coisa que nem todos usavam.
no comer, comia o que as pessoas... Jesus nunca comeu um chouriço. Jesus nunca soube o que era um bom cozido à portuguesa. Não tem hipótese, quer dizer, porque os judeus não comiam porco. Portanto, Jesus comeu, Jesus era da sua cultura judaica. Portanto, Jesus assume a sua cultura. E isto é muito importante, mesmo para a vida da igreja e para cada cristão. Isto ensina que a igreja e cada cristão tem que ser contemporâneo dos seus contemporâneos. Tem que viver profundamente a cultura daqueles com quem convive. Os cristãos não são extraterrestres, como Jesus não foi um extraterrestre. Agora, Jesus também reviu a sua cultura, também criticou a sua cultura. Havia muitas leis sociais que segregavam grupos, como os leprosos, como as mulheres de má vida. Jesus corta com essas leis. Jesus corta com as leis religiosas que oprimem. A lei religiosa maior que oprimia era o sábado. No tempo de Jesus houve um rabino que se dedicou a multiplicar por 39 os já existentes 39 interditos sobre o sábado. Dá quase 1.600 interditos. Ao sábado não se pode fazer isto. O sábado tinha sido criado para descanso, para louvor de Deus, para encontro das famílias, dos amigos. Tinha-se convertido numa prisão. Jesus rompe com isso. E acaba por dar aquele... Jesus faz ao sábado aquilo que estava proibido. Jesus eram fora da lei nesse aspecto. Há um livro, quando eu era jovem, que saiu, que dizia Jesus fora da lei. Outro dizia Jesus em más companhias. Jesus foi muito crítico da sua cultura também em muitos aspectos. E, portanto, na questão do sábado, Jesus mesmo acaba com dizendo aquela frase lapidar: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Depois Jesus critica também tudo o que se passava à volta do templo, aquela religião comercial, aquelas feiras, aquelas bancadas de bancos, de dinheiro, de moedas, de vendas de animais. Jesus acaba com aquilo tudo. Porque o templo tinha-se convertido num sítio não de oração, mas de balbúrdia, de comércio, também de discriminação. Os judeus podiam ir até um certo sítio, os sacerdotes iam até outro, os pagãos não podiam aproximar-se, os prosélitos também lá tinham só um lugarzinho. Quer dizer, isso não tem nada a ver com isso, nada. E então diz que faz um chicote de cordas e dá cabo daquilo tudo. E depois Jesus também supera a sua cultura em todas as leis que discriminavam pessoas. A questão da mulher na família é paradigmática. No tempo de Jesus, segundo uma lei que vinha já do Antigo Testamento, do Deuteronômio, ao homem, bastava a mulher deixar de lhe agradar, que o homem podia passar-lhe uma carta de divórcio expediada. Ele não ficava mal visto, a mulher também não, e pronto, e a vida seguia. E então põe a Jesus essa questão, mas afinal o homem pode despedir ou não a mulher? E Jesus diz-lhe, bom, não, no princípio não era assim. Deus criou o homem e a mulher e deixaram pai e mãe, juntaram-se para sempre. Mas o Moisés deu-nos a possibilidade de mandar embora as mulheres, despedir as mulheres. E Jesus disse, isso foi por causa da dureza do vosso coração. Mas, de facto, essa não é a vontade de Deus. Bom, isto é a defesa da mulher. Isto, mais do que ser a defesa da indissolubilidade do matrimónio, é a defesa da mulher e do lugar da mulher na família, né? Em primeiríssimo lugar. Né? É isto. E a novidade era tal que os seus discípulos, os apóstolos, quando chegaram a casa, depois deste episódio, voltam à carga e perguntam a Jesus, mas aquilo que tu dizias de nós não podermos despedir a mulher, explica isso melhor. E Jesus voltou a repetir. Reação do São Pedro, em nome dos 12. Se é assim, mais vale ao homem não se casar. Um homem ter que ficar amarrado à mesma mulher a vida toda? Nem pensar, nem pensar. Isto é o que diz o Pedro, os apóstolos e toda a gente. Vejam a novidade de Jesus. A novidade de Jesus. A radicalidade. Portanto, e termino, porque já passa de... Jesus anuncia um reino de Deus, anuncia um Deus muito diferente, através de uma boa notícia extraordinária, boa notícia, evangelho,
em que a dignidade, o interesse, o bem da pessoa humana é o que está à frente de tudo. E é por isso que há aspectos na sua cultura que ele aceita, porque não põem em questão a dignidade da pessoa humana, e há outros aspectos que são criticados na sua cultura, porque põem em questão a dignidade da pessoa humana. Portanto, a boa nova de Jesus é a defesa do ser humano. Esse é o Deus de Jesus, esse é o Deus dos cristãos, ainda que os cristãos e a Igreja muitas vezes deem testemunho, às vezes, de um outro Deus. Pronto, eu penso que era o último slide, exatamente. Vou interromper o compartilhar da tela. Vejo que estavam aqui 81 participantes, ou 81 computadores, porque participantes são mais, que alguns computadores têm mais que uma pessoa. E pronto, olha, de repente apareceu-me ali o Aires Gameiro, que ainda me deu aulas, meu Deus. Que saudades. Aquele miúdo por cima dele, Gomes da Costa. Pronto, amigos, rapidamente, desculpe, não é que eu queira cortar-vos a palavra, mas pronto, isto também tem horas. E como eu digo, hoje muita gente, uma dúzia de pessoas, falou comigo sobre o curso de ontem. Mas eu dou sempre a possibilidade. Alguém quer tomar a palavra? Olha, eu lá, ali. Olha, que eu estou a vir do seu colégio, agora mesmo. Bom, alguém quer tomar a palavra e dizer alguma coisa? Meu querido José Luís Temudo, também. A Antonia está a mandar boa noite para todos. Chat. Deixa cá ver o chat. Boa noite, muito obrigado, Madalena. Bom, toda a gente a dar boas noites, mas ninguém a pedir a palavra. Então, pronto, vou terminar a sessão. Está bem? Obrigado pela vossa atenção. Amanhã não há, às quartas-feiras não há, é segunda, terça, quinta e sexta. Portanto, quem quiser, voltamos a encontrar-nos depois da manhã, quinta-feira. Uma boa noite para todos. Sim? Boa noite.